Hello guys, welcome to this video. Eu me chamo Bruna, sou professora do programa Universidade para Todos e na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre mais um tempo verbal da língua inglesa. Hoje nós vamos aprender sobre o Present Perfect. Primeiramente, eu vou compartilhar com vocês um videozinho. São trechos curtinhos, de alguns segundos, recortados de vários filmes e séries e animações, em que vocês vão poder ver o Present Perfect ser efetivamente utilizado pelos personagens. Para vocês verem o quanto nessas produções artísticas, em filmes, em séries, vocês vão ver o Present Perfect ser utilizado muitas e muitas vezes, porque realmente na língua inglesa é muito comum. Então vamos lá. He's your uncle? Him? I've never seen him before. I've never been sick before. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. I've made changes for you, Shrek. Think about that. How long's he been gone? 2 weeks, 1 day, 15 hours. I've come to say goodbye. Commuting to work by bike has risen by about 60% in 10 years. Alice has escaped. I've made a decision. We're going to that mountain. Have you ever imagined a future with me? My dream has come true. Thank you. The maniac boob has ruined everything. This is bad. Their mother has not eaten for 5 months and has lost half her body weight. Something wonderful has happened. Annie, I'm pregnant. I've missed you so much. Bom, aí vocês puderam ver alguns exemplos, vários exemplos bons do Present Perfect sendo utilizado. E agora nós vamos efetivamente entender o que é o Present Perfect, não é? Bom, eu já disse que se trata de um tempo verbal. Nós já vimos aqui em aulas anteriores o Simple Past e o Simple Present. E é muito comum que os estudantes iniciantes confundam o Present Perfect com o Simple Past. Porque, assim como o Simple Past, o Present Perfect também é utilizado para falar de situações que ocorreram no passado. Só que a diferença é que o Present Perfect, ele fala de coisas, de ações que começaram no passado, mas que ainda continuam no presente, que não foram concluídas. E esse é um dos
dos primeiros casos em que o present perfect é utilizado, né? Para falar de ações que começaram no passado e continuam no presente. Por exemplo, I have worked here for 5 years. Ou podemos utilizar também a forma contraída, que é I've worked here for 5 years. Bom, tanto na primeira forma não contraída, quanto na contraída, o significado não muda, né? Então, o que essa frase significa, né? Eu trabalho aqui há 5 anos, seria uma tradução. Só que o problema do present perfect está justamente nessa tentativa de traduzir ele para o português, porque não existe tradução acertada no caso do present perfect, porque não existe nenhum tempo verbal que corresponda a ele na língua portuguesa. Então, é muito difícil conseguirmos traduzir ao pé da letra. Algumas vezes pode dar certo, mas na maioria das vezes não vai dar certo traduzir ao pé da letra. Então, aqui nós podemos tentar traduzir mais ou menos o que significaria no português, e significaria eu trabalho aqui há 5 anos, ou eu tenho estado aqui trabalhando há 5 anos nesse lugar. Ou seja, eu comecei a trabalhar há 5 anos atrás, eu ainda estou trabalhando. É uma ação que começou no passado e continua no presente. Portanto, present perfect. E aí nós vamos ver também que essa palavrinha for, né, for 5 years, for since, né, por tantos anos, desde determinado tempo, essas palavrinhas elas também são pistas para a gente perceber que se trata, que determinada frase está no present perfect, porque elas aparecem muito nas construções em que o present perfect aparece. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí nós temos também outro caso em que utilizamos o present perfect, que é para falar de algo que aconteceu no passado, mas que não sabemos ou não dizemos exatamente quando aconteceu, né? Que não se sabe ou não se diz exatamente quando aconteceu aquela coisa. Por exemplo, I have watched that new movie. I have watched that new movie. Eu assisti a esse novo filme. Mas eu não disse quando foi que eu assisti. Eu apenas disse que eu assisti esse filme. Pode ser que eu esteja assistindo esse filme agora, pode ser que eu ainda esteja assistindo o filme, ou que eu tenha assistido há pouco tempo, mas eu não deixei isso claro. Portanto, geralmente nesses casos, utilizamos o present perfect. E aí, como eu falei, existem algumas palavrinhas, por exemplo, for or since, que vemos muito em frases em que o present perfect aparece. E existem também certos advérbios, como advérbio de tempo, que também são sinais para a gente perceber que se trata de que determinada frase está no present perfect. Por exemplo, vemos muito esses advérbios aqui que eu estou exibindo. Already, yet, ever, just, always, lately, often, recently, frequently. A tradução, né? Already, já, yet, ainda, ever, poderia ser já também, just,
pode ser apenas ou pode ser acabou, né? Acabou de fazer algo. Always, sempre, lately, ultimamente, often, frequentemente, recently, recentemente, frequently, frequentemente. Então, percebam que são advérbios que denotam um certo sentido de que algo foi feito recentemente, ou de que algo é feito com frequência, ou de que é feito sempre. São advérbios que denotam mais esse sentido de coisas que foram feitas há pouco tempo ou que estão sendo feitas agora, enfim. E aqui temos alguns exemplos. Have you ever been to the United States? Have you ever been to the United States? Você já esteve nos Estados Unidos? Então, isso aqui é uma coisinha que vocês precisam decorar quando vocês quiserem perguntar para alguém se a pessoa já esteve em tal lugar, aí basta que vocês utilizem essa construção no início. Have you ever been? Então, você já esteve. Have you ever been to the United States? Você já esteve nos Estados Unidos? Ou outro exemplo, né? He had just left. He had just left. Ele acabou de sair. He had just left. Outro exemplo, she has. E aí aqui nós usamos has no lugar de have, porque se trata da terceira pessoa do singular. Então utilizamos has. E nas outras pessoas utilizamos have. Então aqui temos she has never been to the United States, né? Para responder a primeira pergunta, have you ever been to the United States? Para responder não, né? Mas se fosse have she ever been to the United States, aí poderíamos responder she has never been to the United States, né? Ela nunca esteve nos Estados Unidos. He has been arriving early lately, né? Ele tem chegado cedo ultimamente, né? Ou seja, é uma coisa que é uma ação frequente, né? Ele tem chegado cedo. E aí, aqui nós podemos traduzir como tem, né? Ele tem estado, has been, tem estado. Mas em alguns casos fica difícil de traduzir para o português. Nesse caso, eu acho que dá. Has been fica tem estado. Que é o verbo to be, né? No past participle. E aqui nós vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura desse tempo verbal. Como formar frases afirmativas no present perfect? Primeiro, é muito fácil. Primeiro vem o sujeito, subject. Depois, nós colocamos o auxiliar have, has. E isso é outro diferencial outro detalhe que diferencia o present perfect do past simple, porque o past simple não se utiliza do auxiliar have or has, e o present perfect sempre se utiliza do auxiliar have, has. Então, no present perfect, na forma afirmativa, nós temos o sujeito, subject, mais auxiliar have ou has, se estiver se for a terceira pessoa do singular. Depois nós temos o verbo principal no past participle. E aqui tem que atentar vocês para um detalhe importante, que é o verbo, no caso do present perfect, ele precisa estar no past participle e não no past simple, embora alguns verbos, na verdade todos os verbos regulares, eles continuam na mesma forma
tanto no past simple quanto no past participle. Basta colocar, como vocês já viram na aula em que estudamos o past simple, basta colocar ao final do verbo, se ele for regular, o ED no final, ou o D, né? Ou IED. E aí, tanto no past simple quanto no past participle, utilizamos dessa forma. Agora, no caso dos verbos irregulares, alguns ficam da mesma forma, tanto no past simple quanto no past participle. Mas como não existem regras em relação aos verbos irregulares, não existe uma regra, uma forma comum a todos, então existem muitos verbos irregulares que no past participle eles têm uma outra forma, diferente do past simple. Por exemplo, o verbo go, no past simple, ele fica went. E no past participle, ele fica gone. Então, ou por exemplo, o verbo speak, que é um verbo irregular também. E aí no past simple, ele fica spoke, e no past participle, ele fica spoken, com EN no final. Então, existem essas diferenças aí, que realmente vocês vão precisar memorizar, porque não há uma estrutura, uma forma comum. Bom, então na forma afirmativa nós temos aí o sujeito mais auxiliar have, has, mais o verbo principal no past participle, mais o resto da sentença, né? O complemento. Por exemplo, para vocês conseguirem visualizar melhor, né? My parents have visited Portugal 3 times. My parents have visited Portugal 3 times. Meus pais, né? Visitaram Portugal 3 vezes. Então, nós temos aqui meus pais sendo o sujeito, have, o auxiliar have, visited, que é o verbo visit, no past participle, e o resto da frase, né? Portugal 3 times. E aqui a forma negativa. Também não tem mistério. Vai seguir a mesma forma da frase afirmativa, só que vocês vão colocar o auxiliar not antes do verbo. Então, nós vamos ter sujeito, subject, mais o verbo auxiliar have, has, mais o auxiliar not, mais o verbo principal no past participle e o resto da frase, como podemos ver aqui. My parents have not ou haven't, né? Haven't é a forma contraída de have not. E aqui no caso a have, né? Se fosse has, seria hasn't. Então temos my parents have not visited Portugal 3 times. Meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. E aqui a gente percebe que nessa frase não existe uma indicação temporal, né? Não está falando que os pais visitaram Portugal em não sei quantos anos atrás, enfim. Se houvesse essa marcação temporal de passado, aí já não poderíamos utilizar o present perfect, e sim o past simple, porque aí estaríamos falando de passado realmente, né? Marcando o passado na frase. E para formar perguntas, como é que fazemos? Basta colocar o auxiliar have ou has antes do sujeito. Então, vamos ter o auxiliar have, has, e depois o sujeito, e depois o verbo principal no past participle e o resto da frase. Como nesse exemplo. Have my parents visited Portugal 3 times? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes.
Have my parents visited Portugal 3 times? Bom, e é isso. A nossa aula de hoje foi essa. E para encerrar, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui, que eu estou exibindo. Vocês podem printar a tela ou pausar e copiar, o que vocês preferirem. E aí é muito simples, é um textinho, né? Curto. E aí tem essas palavras, os verbos, na verdade, que estão entre parênteses. E o que vocês vão precisar fazer é só colocar esses verbos, conjugar estes verbos, né? No present perfect. E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!